Olha, chega começo de ano e é sempre a mesma história, né? Aquela pergunta que domina as conversas de investidores. Quais são as ações que realmente merecem a nossa atenção? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema. Beleza, vamos direto ao que interessa. A pergunta é sempre essa, na verdade. Quais papéis têm o maior potencial? Mas a real é que a maioria das pessoas já começa essa busca com o pé esquerdo. Primeiro tem aquela busca, quase que um instinto pela tal ação mágica, sabe? Aquela que parece que vai resolver a vida de uma vez só. Logo depois, vem a busca pela ação óbvia. Aquela que está na boca de todo mundo e que, poxa, parece que não tem como dar errado. E claro, sempre tem a procura pela certeza, por aquela dica quente que alguém te passa. Só que o mercado, gente, ele raramente, mas muito raramente mesmo, recompensa esse tipo de atalho mental. E aí que mora o grande erro do investidor comum. É confundir o que é óbvio com o que é inteligente. Achar que as melhores ações são as mais segurinhas ou as que mais caíram é seguir o caminho errado. A lógica precisa ser outra, completamente diferente. As ações que realmente valem a pena ter no radar são as que unem três elementos, uma combinação poderosa, que é uma tese de investimento forte, ou seja, tem que ter uma boa história por trás do negócio, a atenção que essa história consegue atrair e, o mais importante de tudo, um potencial de surpresa. Então, aqui vem um ponto crucial. Essa análise não é uma promessa de grana fácil, não é uma carteirinha pronta para copiar. Pensa nisso mais como um mapa inteligente para a gente navegar e entender o que de fato vale a pena acompanhar no Ibovespa. Com essa nova forma de pensar, com esse novo mapa mental, vamos construir aqui um caminho com três tipos de teses que fazem muito sentido observar. A lógica para a gente selecionar essas ações é bem clara. A gente vai olhar para três perfis diferentes. Primeiro, uma empresa que parece ter um bom equilíbrio entre qualidade e um preço justo. Depois, uma outra que chama a atenção pela grana que gera, mas que também vem com um risco grande. E por fim, uma terceira que representa aquela aposta numa grande virada, sabe? Onde o potencial de ganho é muito maior do que o de perda. Então, bora lá. Vamos mergulhar de cabeça nessas três teses que, com certeza, merecem estar no nosso radar em 2026. A primeira tese é a do Banco do Brasil, BBAS3. E aqui a história é clássica, é de livro, valor sendo negociado com baita desconto aparente. E é exatamente isso que leva a gente para a pergunta central sobre essa ação. Ela está lá, entregando números fortes, lucro, dividendos, mas o mercado parece que está sempre com um pé atrás. Por quê? É essa tensão, essa desconfiança que torna o caso tão interessante. Então o que faz de BBAS3 uma candidata tão forte para ficar de olho? Essa combinação de três ingredientes que o mercado respeita muito. Lucro consistente, essa percepção de que está barata, que parece que nunca vai embora, e uma capacidade de surpreender. Atenção, não é uma recomendação de compra automática, mas sim um caso muito forte para a gente monitorar de perto. Agora vamos para a segunda tese, que é completamente diferente. Aqui o que chama atenção não é o desconto não, é a polêmica. E os dividendos. Estamos falando, claro, de Petrobras PET4. Olha, pouquíssimas ações conseguem dividir tanto as opiniões. Para uns é a oportunidade do século, para outros é uma bomba relógio disfarçada. E é exatamente esse conflito que a torna interessante de acompanhar. Pensa bem, quanto maior a briga de narrativas, maior a chance da gente ver o preço se mexer com força. O grande erro aqui é olhar só para o dividendo. Um acompanhamento mais inteligente de PET4 envolve analisar a força da tese a cada momento, sentir o humor do mercado, entender o risco político que está embutido ali e perceber o que os investidores estão premiando ou punindo naquele ciclo. E chegamos na nossa terceira tese, que é a história de uma possível virada de jogo. Magazine Luiza, MGLU3. Ela representa aquela história de recuperação onde o potencial de valorização, se as coisas derem certo, é gigante perto do risco de queda. É a tal da assimetria. A MGLU3 entra nessa lista porque ela representa uma coisa que o mercado simplesmente adora, uma narrativa de virada. Quando a conversa sobre uma possível recuperação começa a ganhar força, o papel ganha vida. Ele volta a aparecer nas análises, volta para o radar especulativo e, mais importante, volta para a cabeça do investidor que está tentando se antecipar ao movimento. Então, para resumir o que a gente viu, temos três ideias bem claras. BBAS3 representa a tensão entre o valor que ela entrega e a percepção do mercado. Petri4 é a pura polêmica entre a renda dos dividendos e o risco. E a MGLU3 é a expectativa de uma grande recuperação. Juntas, elas cobrem tipos bem diferentes de risco e de oportunidade. E tudo isso que a gente conversou nos leva para o ponto principal, para o pulo do gato, a importância de fazer a pergunta certa.
É essa pergunta que provoca a mudança de mentalidade que a gente precisa para navegar melhor no mercado. O investidor que amadurece para de ficar perguntando qual ação vai subir mais. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa, a que realmente tem valor, é: quais teses de investimento fazem mais sentido para monitorar agora, antes que fiquem óbvias? Isso força um pensamento muito mais estratégico. E a grande conclusão é essa. O objetivo não é achar uma unanimidade, não é procurar certezas que não existem. É acompanhar de perto teses fortes, com os olhos bem abertos, entendendo os riscos e as oportunidades que cada uma delas carrega. Bom, e para quem curte esse tipo de análise, mais clara, direta e sem criar falsas ilusões, se inscrever no canal é a melhor forma de ajudar a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim. Agradeço a atenção e até a próxima!